Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal da Física Completa. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre razões trigonométricas no triângulo retângulo. Mas antes de nós prosseguir, moçadinha, não esqueça aí de dar o seu like, de compartilhar e comentar o nosso vídeo. O seu comentário é de suma importância para nós. Então, vamos lá! Bem, pessoal, um triângulo é dito retângulo quando um dos ângulos internos forma um ângulo reto. Então, um ângulo reto é um ângulo de 90 graus, como vocês bem observam aí. Então, esse ângulo aqui é conhecido como ângulo de 90 graus, ângulo reto. Então, toda vez que num triângulo tiver um ângulo reto, eu falo que esse triângulo é um triângulo retângulo. Então, nós iremos falar sobre alguns conceitos do triângulo retângulo, vamos falar sobre os elementos e apresentar para vocês o teorema de Pitágoras. Então, vamos lá. Bem, pessoal, como vocês bem observam, todo e qualquer triângulo, retângulo, um dos ângulos internos é 90 graus. Então, nós estamos representando aqui o ângulo de 90 graus. Como nós falamos para vocês, a representação de um ângulo de 90 graus é representado por esse quadradinho aqui, por um pontinho no meio. Então, é a representação de um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. As extremidades, ou seja, os vértices do triângulo, estão representados aí, como vocês bem observam. Então, tem o vértice A, tem o vértice B e tem o vértice C. Então, todo o triângulo ele é representado aí pelos vértices. Então, eu tenho o triângulo ABC. Nós temos também as dimensões desse triângulo, chamado de lado. O lado AB, que é representado aí pela dimensão C, está de minúsculo aí em branco, em destaque. Nós temos também a dimensão BC, que é a letra A, representado aí por letra minúscula. E temos também a dimensão AC, que está representado pela letra B também em minúsculo. Então, lembrando que essas letras minúsculas vão representar números, são valores numéricos, são dimensões. Ou seja, do ponto A até o ponto B, ou seja, do vértice A até o vértice B, eu tenho uma dimensão, um comprimento, que nós vamos representar para vocês logo mais por números, em exercício. Nós também temos os ângulos internos. Nós temos o ângulo B, ângulo A, C. Nós temos o ângulo A, ângulo B, C. E nós temos o ângulo A, ângulo C, B. Então, observe aí os ângulos, né? Então, o triângulo retângulo tem essas particularidades aí de 3 ângulos. Então, todo triângulo, né? São 3 dimensões, são 3 lados e 3 triângulos. Por isso que é chamado de triângulo. E quando ele é retângulo, obrigatoriamente, um dos ângulos internos é um ângulo de 90 graus. As medidas dos lados. Então, a medida AB, é a dimensão C, é o comprimento C. A medida de B a C é a dimensão A. E a medida do vértice A até o vértice C é a medida B, que vão ser números, como nós bem falamos para vocês. Aí nós temos aí a representação dos ângulos. Então, observa aqui o ângulo A, ângulo B e o ângulo C, que nós iremos representar futuramente por letra do alfabeto grego, alfa, ômega, beta, teta. Então, são letras do alfabeto grego. Vamos falar para vocês agora sobre o teorema de Pitágoras. Vamos lá? Bem, pessoal, só ratificando o que nós havíamos falado anteriormente, que todo e qualquer triângulo existem 3 lados e 3 ângulos. E tratando-se de um triângulo retângulo, um dos ângulos internos obrigatoriamente é de 90 graus. Então, Pitágoras foi um camarada, um matemático, né, que formulou o seguinte teorema que leva o nome dele. Ele falou que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados do cateto. Professor, o que é hipotenusa? O que é cateto? Não entendo que raio que é isso. Calma, pequeno gafanhoto. Não se apavore. A hipotenusa é a dimensão, ou seja, o lado oposto
ao ângulo de 90 graus. No caso nosso, a letra A, que representa aí um número, a dimensão do ponto C até o ponto B. Então, que nós chamamos aí de A, não é verdade? Então, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, eu tenho o cateto C e tenho o cateto B. Então, serve para qualquer triângulo retângulo esse teorema. Então, conhecendo dois dos lados de um triângulo retângulo, é possível determinar aí a sua hipotenusa. É possível determinar o outro lado. Ou seja, se eu conheço os dois catetos, eu determino a hipotenusa. Se eu conheço uma hipotenusa e um dos catetos, eu determino o outro cateto. Então, vamos falar agora sobre as relações trigonométricas. Vamos lá? Bem, pessoal, como vocês bem observaram, nós temos aí um triângulo retângulo, cujo um dos ângulos internos é um ângulo de 90 graus. Vamos falar sobre as relações trigonométricas. Vamos apresentar aqui o ângulo A, ângulo B e o ângulo C. Vamos pegar a relação aí trigonométrica, o seno do ângulo C. O seno do ângulo C é o cateto oposto ao ângulo, ou seja, quem está oposto ao ângulo? O ângulo C é quem? A dimensão C. Então, a hipotenusa é essa. Então, o seno do ângulo C, então, toda vez que tiver um triângulo, você pode usar essa relação trigonométrica. Conhecendo o ângulo também, você conhecerá as dimensões. Então, o seno do ângulo C é o cateto oposto ao ângulo sobre a hipotenusa. Logo, nós temos o cosseno, que é representado por cos. Cosseno do ângulo C é o cateto adjacente ao ângulo. Qual que é o cateto adjacente, pequeno gafanhoto? É esse aqui, ó. Esse é o cateto adjacente. Sobre quem? A hipotenusa. Então, é a relação entre o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E aí nós temos a tangente, que é chamado de tang. Tangente do ângulo C é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, espero ter ajudado vocês, pessoal. Não esqueça aí de dar o seu joinha, de compartilhar e comentar, né? Se você gostou, compartilhe, não é? Para que possa ajudar mais pessoas. E se você não gostou, me diga o porquê, para que nós possamos melhorar. Dê lá o seu comentário. E não se esqueça que nós temos agora um recadinho para você. Vamos lá? Antes de fazer alguma coisa, pense. Quando achar que já pode fazer, pense novamente. Pitágoras. E até o próximo vídeo no nosso canal da Física Completa. Até mais!